Pão de mel é um dos meus doces favoritos e eu estou muito feliz em poder trazer para vocês aqui essas três versões, o tradicional, o no pote e no cone. Eu sou a Tabata Romero e você está no quadro Doces para Vender no Nhaque GNT com quem? Com a Tabata Romero, seja muito bem-vindo e bora para esse vídeo que é fácil, bem gostoso de fazer e dá para vender por preços incríveis, hein? Vamos faturar? Então bora pra receita? Vou começar aqui a fazer o nosso pão de mel, lembrando que é lá no finalzinho, depois da receita, que a gente fala sobre preço, a gente fala sobre lucro, como você pode ganhar bastante dinheiro com essa receita. Então vamos lá. Vou colocar aqui num bowl o leite, o açúcar, o mel, a manteiga, o chocolate em pó peneirado, e aqui eu tenho as especiarias do pão de mel, canela em pó e cravo em pó. Elas são fundamentais para dar aquele gostinho de pão de mel que a gente precisa. E aí eu vou dar aqui uma misturadinha com todos os ingredientes. E daqui a pouquinho a gente começa colocando a farinha. Vocês podem perceber que essa receita não vai ovo. Pois é, minha gente, pão de mel não vai ovo. A receita tradicional do pão de mel não tem ovo real. Algumas receitas de pão de mel já vi que levam ovo, mas geralmente eu chamo elas de bolo de pão de mel, não de pão de mel exatamente. Porque o pão de mel ele tem uma textura mais grudentinha, mais liguenta por causa do mel, inclusive. Então, quando você faz com ovo, ele não fica com essa textura assim meladinha, ele fica mais uma cara de bolo, um aspecto de bolo. E agora, aqui nessa mistura, eu vou começar a acrescentar a farinha de trigo, também sempre peneirada. E aí a gente pode ir acrescentando aos poucos, pra gente ir peneirando de maneira mais fácil. Vou colocar aqui pra jogo o fouet, que é o meu utensílio favorito da cozinha. E aí eu vou continuar aqui peneirando a minha farinha, adicionando ela aos pouquinhos. Aí fica mais fácil da gente mexer, né, minha gente? Agora aqui pra finalizar, eu vou colocar o bicarbonato de sódio também peneirado. É ele que vai fazer a nossa massa crescer. Pronto, bora mexer isso aqui, incorporar muito bem, muito direitinho esse bicarbonato na nossa massa. Vou acender o meu forno para deixar ele pré-aquecido, dar uma limpadinha aqui nessa bagunça e eu já volto. Volto aqui com a minha massa, bancada limpa e uma forma de 20 centímetros. Essa forma aqui eu vou passar desmoldante embaixo. Mas você também pode utilizar aí aquela mistura de óleo e farinha para untar sua forma normalmente. Gosto de usar o desmoldante porque facilita muito a minha vida. E agora eu vou colocar, despejar aqui a nossa massa dentro da assadeira. Vou dar uma espalhadinha aqui no topo, só para deixar a nossa massa bonitinha. E vou levar para um forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Nossa massa está pronta e agora eu vou desenformar ela aqui nessa tábua para a gente fazer os preparos que temos aí pela frente. Vou colocar aqui um papel toalha por cima e já vou virar ela aqui em cima da tábua. Como a gente passou desmoldante, ele vai desgrudar completamente aqui, bem facinho. Agora vamos começar aqui os preparos. E o primeiro preparo que eu vou fazer é o do pão de mel tradicional. Para isso, eu vou precisar de um cortador e também de uma forminha de acetato. Essa forminha é uma forminha própria para pão de mel. Você não precisa utilizar aquelas forminhas de 3 partes, porque a gente vai utilizar uma técnica aqui que é muito mais fácil, eu tenho certeza que você vai gostar. E é importante que esse aro seja do tamanho da sua forminha, tá? Porque ele precisa caber aqui dentro. Vamos lá. Vou cortar aqui meu pão de mel com esse aro. E como vocês podem ver, ele ficou bem altinho. Então a gente consegue fazer mais do que um pão de mel com esse pedaço de massa. No tamanho que eu quero aqui, eu vou cortar até em 3.
E aí eu vou conseguir utilizar cada um desses pedacinhos para fazer um pão de mel. Agora eu vou pegar aqui a minha forminha de acetato. E aqui eu tenho cobertura de chocolate, que é aquele chocolate que não precisa temperar. Se você quiser utilizar o chocolate nobre, não tem problema, mas você tem que temperar ele, tá? Aqui eu tô utilizando uma cobertura de boa qualidade. E eu vou preencher essa forminha aqui com ela. E aí eu vou preencher a minha forminha até 1/3 da capacidade dela. Vou dar umas batidinhas. Isso é para assentar o chocolate e tirar todas as bolhas de ar. Agora aqui direto no chocolate vai parecer meio loucura, mas dá certo, tá? Eu vou colocar doce de leite, que é o recheio do nosso pão de mel. Vou colocar aqui direto, tá? Meio estranhão assim, mas vai dar tudo certo. E aqui por cima do nosso doce de leite eu vou colocar aquele pedacinho de pão de mel que a gente cortou. Aí eu vou colocar e vou pressionar até esse chocolate subir para a lateral. Certo? Subiu aqui na lateral, eu volto aqui com o meu chocolate, com a minha cobertura e ponho aqui por cima para fechar esse buraquinho. Sempre que a gente coloca uma camadinha de chocolate, é bom dar essas batidinhas, tá? E pronto, eu vou levar esse aqui pra geladeira e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ele fica perfeito, tanto por fora quanto por dentro. Agora vamos fazer o nosso pão de mel no pote. É uma versão muito bacana de você vender o seu pão de mel e principalmente aproveitar esses pedacinhos que ficam da massa que a gente faz, né, pra cortar aí o pão de mel no tamanho certo. Então a gente consegue reaproveitar todos, inclusive a gente vai reaproveitar aqui também. A primeira coisa que a gente tem que fazer é despedaçar, né, esse pão de mel de uma maneira que fique em pedaços grandes, não tão pequenos, para que a pessoa consiga comer, né, de garfo, de colher. Então a gente vai despedaçar assim, em pedaços mais ou menos desse tamanho. Fazer coisas de pote é sempre uma maneira de reaproveitar os pedacinhos que a gente deixa por aí. Pedacinho de massa de bolo, se for fazer algum recorte, alguma coisa, for utilizar a massa para outra coisa, sobrou um pedacinho, coloca no pote que dá para vender também. E aqui eu vou utilizar um potinho de vidro, esse daqui, pra gente fazer o nosso pão de mel no pote. Pode ser qualquer potinho que você tiver por aí, inclusive potinhos descartáveis também funcionam super bem. Quando a gente faz no potinho de vidro, claro que dá uma refinada na nossa receita, a gente pode cobrar um pouquinho a mais por ela também. E aí eu vou colocar pedaços de pão de mel aqui dentro. E agora, se você já foi lá dar uma visitadinha no meu canal, você já viu ela, a nossa querida colher da NASA. A gente pega a nossa colher, né, que é uma colher normal, que eu apenas entorto aqui embaixo, e a gente vai dar uma apertadinha, né, uma pressionada aqui na nossa massa, para ela ficar mais uniforme e a gente conseguir trabalhar melhor o recheio, para as camadas ficarem bem bonitinhas. Acreditem, esse é o melhor equipamento para isso. Agora aqui em cima, pão de mel, né, gente? Pão de mel tem que ter o quê? Doce de leite. Então a gente vai fazer uma camada bonitinha de doce de leite também. E aí, para ficar mais bonitinho, a gente dá aquela alisadinha com a nossa colher da NASA. Vamos fazer mais uma camada aqui de pão de mel? Colher da NASA em ação mais uma vez. E mais doce de leite. Passar de novo aqui a colher da NASA para deixar mais bonitinho. E a gente finaliza com um pouquinho mais de pão de mel. E aqui em cima eu vou fazer uma camada bem caprichada de doce de leite. E pronto, é só fechar e vender por aí, gente. Olha que belezinha. E agora, para o nosso terceiro preparo, vamos fazer cones de pão de mel. E é bem fácil de fazer, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para conservar muito bem as nossas casquinhas e elas não murcharem é blindar ela por dentro com chocolate. Eu pego aqui o meu chocolate, a cobertura, tá? Mesmo que a gente utilizou lá no começo. E vou preencher a minha casquinha. Pode pôr bastante. Porque agora, ao invés de tirar toda essa cobertura dela, eu vou simplesmente transferir para outra casquinha assim. Aí, eu já faço 2 casquinhas de uma vez, né? Aí a gente deixa repousando, pode levar pra geladeira, só para o nosso chocolate cristalizar completamente, coisa de 5 minutinhos já tá pronto.
Voltamos aqui com o nosso cone já blindado por dentro. Nosso chocolate está bem sequinho, bem durinho. E é isso que a gente precisa para que esse cone não murche, né, depois em contato com os outros ingredientes. Então a primeira camada que eu vou colocar aqui no nosso cone é de doce de leite. Agora eu vou colocar um pouquinho daquele pão de mel que a gente esfarelou para utilizar no bolo no pote. Uma caprichada aí. Pode dar uma pressionada também para caber bastante dessa massinha, que é uma delícia. E aí a gente termina de preencher aqui com doce de leite. Só uma coisa que você tem que levar em consideração. Não pode encher de doce de leite até o topo, porque a gente precisa fechar esse cone também. Vai mais uma camadinha de chocolate aqui. Então a gente coloca uma camada fininha de doce de leite. E ó, tem que sobrar assim mais ou menos uns 2 milímetros pra gente conseguir colocar o chocolate. E aí aqui em cima de tudo a gente vai fazer uma camadinha com o nosso chocolate fracionado para a cobertura. Do mesmo jeito que a gente fez o nosso pão de mel, pode dar umas batidinhas nele para ele assentar. E aí eu vou levar para a geladeira dessa maneira. Tem que deixar o mais retinho possível para ele não cristalizar meio torto. E aqui por cima, para dar um charminho, eu vou colocar uns confeitos. E levo para a geladeira assim 2 minutinhos só para cristalizar esse chocolate que a gente colocou por cima e realmente está pronto. E aqui estão nossas 3 versões de pão de mel para vender. O tradicional, o no pote e o no cone. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho como que embala cada um deles para você conseguir vender por muito mais, conseguir faturar bastante. O tradicional é só colocar numa embalagenzinha plástica dessa. E aí você pode ou amarrar aqui em cima com um fitilho, ou você pode fazer, dobrar aqui na parte de trás e colocar um adesivinho para fechar. Agora, para deixar essa embalagem do pão de mel no pote mais bonitinha, eu vou colocar um barbante. E aqui embaixo, para dar um acabamento mais bonitinho, eu vou colocar um adesivo. E o pão de mel no cone, como que a gente embala? Hoje você consegue encontrar embalagens próprias para cone trufado, que elas são dessa maneira e triangular na ponta. Mas se você não encontrar por aí, você pode utilizar a embalagem quadradinha e é só dobrar a parte de baixo. Vou colocar aqui dentro. Se você achar que ficou muito grande aqui, você pode cortar, eu vou fazer isso. E vou fechar também com um barbante. Esse pão de mel tradicional, ele me custou em torno de 70 centavos, acredite, é bem barato mesmo. E eu consigo vender a partir de R$2, mas eu, que não sou boba nem nada, cobraria pelo menos aqui uns R$3,50, R$4 nesse pão de mel. O pão de mel no pote, como tem essa embalagem de vidro toda maravilhosa, a gente pode cobrar um pouquinho a mais por ela. Lembre-se sempre de incluir o valor da embalagem no final das suas contas. Então aqui o meu pão de mel vai me sair mais ou menos uns R$5 para vender. Essa embalagem eu comprei por R$1, então adiciono esse R$1 no preço final do meu pão de mel e eu consigo vender por pelo menos R$6. Mas assim, né, eu realmente acho que dá para cobrar até uns 10 nela. Já o nosso cone trufado, ele tem um preço, um custo aproximado de 50 centavos. Ele acaba saindo mais barato do que os outros produtos porque a gente recheia o interior dele e o interior dele é menorzinho. Então ele sai em torno de 50 centavos pra gente e a gente consegue vender a partir aí de uns R$2,50, R$3. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 opções que eu trouxe pra vocês. São ótimas opções para vender, dá pra lucrar muito em cima dessas receitas. Aproveite, essa massa de pão de mel é perfeita. É a melhor massa de pão de mel que eu já comi na minha vida e olha que esse é um dos meus doces favoritos, hein? Então aproveita essa massa que eu tô dando de presente pra você, utilize muito. Tô muito feliz de poder trazer essa receita aqui pro Nhaque GNT. Aproveita e vai lá no meu canal me conhecer, hein? O link tá aqui na descrição. Muito obrigada pra você que ficou até aqui, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!